Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber, aí do outro lado, quem é você quando tudo dá errado? Quem é você quando os imprevistos acontecem? Como você reage? Que atitudes você toma? Quem é você nesse momento? E, como de praxe, eu vou chamar minha colega, a Sara, que ela tem algo a nos falar sobre isso que aconteceu com ela nos últimos dias. Vamos lá? Chamar a Sara. Convidei a Sara e a gente vai começar a entender sobre esse assunto. Bom dia. Olá, Olá, bom dia! tá tudo bem? Tá tudo bem? E com você? Tô melhor, tô melhorando. Tá Eu até, melhor? Eu tava falando aqui, Sara, quem é você quando dá tudo errado? sim, até já vou pedir desculpa pela voz e tudo mais, né, que eu tô ainda meio congestionada, mas o que que aconteceu, né? Hoje é quarta-feira, Quarta-feira. quando foi sábado, eu acordei mal, mas mal, mal, mal. Pensa num. Você acorda, você mal consegue abrir o olho, tá tudo pesado, tem uma dor intensa na tua cabeça que parece que tem um tijolo, você não consegue mexer para lado nenhum. Eu não conseguia me movimentar, não conseguia fazer nada. Eu tava com muita febre, né, também, então eu tinha que tomar banho para baixar a febre, eu não conseguia nem levantar, quem dirá tomar um banho, eu sabia que eu precisava comer, eu não conseguia nem engolir, eu engolia a saliva, descia assim, doído, sabe? E aí eu olhava assim para tudo aquilo, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí eu não tenho mais namorado, né? Então assim, não tinha ninguém para cuidar de mim, porque minha amiga estava viajando, o outro amigo estava doente também, aí o outro estava no Brasil e eu tô na Inglaterra, então, tipo, eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu comecei a olhar para aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí sabe quando começa a vir aquela sensação assim do que eu tô fazendo aqui, né? Você começa a pensar o que que eu vou fazer da minha vida, será que tá valendo a pena? E aí você começa meio que desistir, eu comecei a desistir, eu comecei a pensar comigo se alguma coisa, se eu passar por isso né, vamos dizer assim, eu passei pela doença, deu certo, será que eu consigo ficar aqui? Né? Então eu tô há 14 anos na Inglaterra, foi a primeira vez assim que eu pensei, será que eu vou ter que ir embora? Porque eu não tinha ninguém, né, para literalmente para dar aquele help, para dar aquela ajudada. E você não consegue pensar, né? Você não consegue pensar muito. Aí eu precisava tomar banho para baixar a febre, eu não conseguia. Eu levantei para ir para o banheiro, me deu aquela tonteira, eu caí em cima do móvel, tipo assim, tava mesmo zoado, assim, né? E aí eu comecei a pensar, né? O que que pode me ancorar aqui, né? O que que vai fazer eu passar por isso, assim, ter aquela força para, né, para fazer o que precisar fazer, para tentar comer, para tentar tomar banho, para tentar me cuidar, pra tentar, né, sair dessa. E aí eu comecei a pensar, minha família tá bem, então não é uma coisa assim que eu ficaria pensando, ah, meus pais vão precisar de mim, eu sei que eles vão ficar bem, sabe? Eu não tenho filho, né? Eu não tenho namorado, então eu comecei a pensar e eu falei assim, gente, não é possível, né? O que que eu vou usar aqui para me ancorar? Porque a gente sabe que a gente precisa ter alguma coisa para sair, né, das situações. E aí começou a vir um pensamento na minha cabeça, eu falei, nossa, mas realmente eu não posso sair daqui sem passar por essa experiência, sem passar por essa experiência, eu me segurando, falei, não, eu vou passar por isso, eu vou conseguir, eu vou aguentar, porque eu preciso disso, tal. Quer chutar o que que é que me ancorou só para ver se você adivinha? O que te ancorou? Os O que teus que falta sonhos? pensar? Nem isso, Kátia. Nem os sonhos, não foi os sonhos. Não, é até legal você ter falado isso, porque na minha cabeça foi assim, eu já conquistei tanta coisa, já consegui
tanta coisa, sabe? Eu já realizei tanta coisa e falei assim, ainda não foi o suficiente para me prender, né? E aí eu, sabe o que que foi? Eu não experimentei o morango do amor ainda. Não deixa de ser um sonho, não deixa de ser um objetivo e um desejo, né? Só que eu estou sem paladar, né? Agora Agora não vai dar, vai ter que esperar um pouquinho. vou ter Ai, que Sara, esperar, né? boa, Mas eu boa. tô, eu tô contando assim, gente, né? Dessa forma, assim, para vocês, fazendo piada e tal, mas é só para vocês entenderem que a vida, ela vai trazer pra gente desafios, ela vai trazer pra gente coisas, assim, difíceis, né? Mas você precisa achar alguma forma de lidar com isso, de passar por ela. E eu sempre uso o humor, né? Eu tenho uma coisa que eu brinco muito que é assim, do eu virou dinheiro, né? Então, só para explicar primeiro, né, o que que é isso, que não é dinheiro, não é isso. Do eu virou aprendizado. Se virou aprendizado, eu consigo ensinar as pessoas. Se eu consigo ensinar as pessoas, existe, né, a troca ali e acaba virando dinheiro, acaba virando meu crescimento. Dinheiro no sentido de prosperidade, no sentido de crescimento, de vida, sabe? Da abundância nesse sentido. Então, eu tenho essa teoria, assim, comigo, né? E foi isso que eu pensei na hora, assim, sabe? Tipo, falando a verdade agora, né? Sim. Foi tipo, eu vou passar por isso, eu estou precisando passar por isso e eu consigo passar por isso porque eu entendi, principalmente, por que que eu estava naquela situação, né? Que é o que eu quero trazer aqui pra gente conversar hoje. Tipo, eu entendi Qual qual a que é o movimento. utilidade desse momento? Qual a utilidade, usando assim num português bem claro, né? Para que está servindo isso? Qual a utilidade de eu estar passando por uma situação dessas que, vamos lá, a gente fala tanto em autoconhecimento, em que o corpo, a doença é uma manifestação do interno, né? E tudo tem um objetivo e tudo tem um motivo. Então, qual a utilidade desse momento para você, né? O porquê de estar passando por isso? Que legal. É interessante porque quando a gente enxerga, a gente consegue. Não é que a gente vai, enxerguei, vou ressignificar, ou enxerguei, tipo assim, agora já enxerguei, já, né, vai passar. Não é assim. Eu tenho que fazer os movimentos que precisam ser, né, ser feitos. Eu preciso encarar, não só a realidade do porquê que eu fiquei doente, mas a realidade do que eu preciso fazer para não ficar doente de novo, né? Porque eu já entendi o Pronto, papel. pronto. Porque dessa vez a manifestação no corpo já aconteceu, né, Sara? Legal, aconteceu. E aí tu teve. Porque aqui tu podia tranquilamente ir para o vitimismo, ligar para a família, querer voltar para o Brasil, se jogar na cama, ai, porque eu tô aqui sozinha, porque eu não sei o quê. Poderia colocar a culpa em alguma situação, né? Uhum. Culpar alguém ou alguma situação. Que mais tu poderia? De situações erradas, assim, enfim, se entregar, desistir, porque o Sim. teu morango do amor é os teus sonhos, né? Que eu sei que Sim. são e que tu tem vários, que a gente compartilha muito. Inclusive, a gente tem um sonho que a gente está sonhando junto, que logo já está virando realidade nessa área. Logo a gente vai trazer Sim. aqui para as pessoas também compartilharem desse sonho, que é um sonho de crescimento, que é um sonho de autoconhecimento, que é um sonho da gente poder olhar para a gente com profundidade, com amorosidade, é, e fazer as coisas acontecerem e buscar o que a gente tanto almeja, né? Se movimentar. Eu acho que o nosso maior intuito é nos movimentar, entender as travas e nos movimentar, né? Então, tu poderia ter feito tudo isso. Tu poderia, ao invés de estar na live aqui hoje, estar deitada na cama, né? Fazendo a Sim. mãe pegar um avião olha, eu sozinha aqui, porque vocês me deixaram há tanto tempo, e
e tudo eu tenho que resolver sozinha, e tudo eu tenho. Então, é a forma do teu pensamento, é aquele vigiar que o teu ambiente interno, né? Faz sentido, Sara? O ambiente interno, né? Porque ali, cara, tu tava ali sozinha. Tu conversou comigo no sábado, eu tava em evento no Sim. sábado, e tu me disse, eu acordo. Quer dizer, tu sumiu. A gente sempre troca uma Eu ideia aí de sabia que, manhã. eu E sabia que você ia essa, estar no evento, eu não quis trazer, entende? Mas sim, que era um momento importante para mim, que tu sabia também, né? Que eu tava lá no exato. meio, né? Em autoconhecimento, no meio de umas mulheres maravilhosas. Foi um evento incrível, assim, conheci pessoas incríveis. Então a Sara também sabia que eu tava, e aí ela sumiu, e aí à tarde ela me mandou assim, porque eu ia palestrar no evento, ela me mandou. Boa sorte, amiga, vai dar tudo certo. Eu senti, eu disse, o que que tá acontecendo? Ela disse, eu não tô legal, mas eu tô já resolvendo. Então, é sobre isso. Ela poderia, sabe, ter feito. E tu avisou teus pais? Quando tu avisou teus pais? Tu chegou a contar pra eles ou tu nem contou? Não, eu falei depois, assim, Só porque depois. senão já ia, né? Então, é engraçado, porque o que que eu posso fazer, né? Porque, assim, se você for parar pra pensar, né? Quando a gente para, quando a gente trava, não é que a gente tá arrumando justificativa, as coisas acontecem de verdade, né? Então, tipo, eu tinha realmente um motivo pra parar ali, tipo assim, realmente foi uma coisa que me travou, as coisas acontecem, mas eu não deixei que aquilo travasse o que eu tinha planejado. É claro, eu precisei realinhar a rota, né? Eu Diminuir, precisei ali, diminuir o passo, né? Fazer as coisas sim, um dia ou dois um pouquinho mais devagar. sim. Isso. Foi isso, isso foi muito importante também, o negócio de ter um planejamento, né? Porque, desculpa, eu tinha já adiantado muitas das coisas que eu tinha que entregar na segunda-feira, eu já tinha adiantado bastante, faltava um para terminar. Aí eu falei, né, tipo, sábado eu não tava bem, eu falei, não, mas segunda-feira ainda tá aí. Sabe, eu ainda tenho mais um tempinho. Então, sábado eu me dei esse tempinho, porque eu me organizei, eu me planejei. Então, é importante a gente também estar, sabe, alinhado com o nosso plano e não ficar procrastinando, não ficar adiando, né? Inclusive, esse projeto que eu tô fazendo, da segunda-feira que eu tinha que entregar sobre procrastinação. Então, tipo, foi muito engraçado, sabe? Porque eu falei assim, nossa, olha, se eu não tivesse me organizado, eu tava frita. Ia chegar na segunda-feira, eu ia estar assim, não ia conseguir entregar nada, entende? Então, mas é o olhar para o que que eu posso fazer hoje, o que que eu posso fazer Isso. agora, o que que é importante fazer. E entender que não é que a gente vai desistir, porque justificativa eu tinha para largar tudo, né? Exatamente. Justificativa eu tinha. Justificativa E era e forte, plausível. né, Sara? E bem forte, uma Era justificativa plausível. extremamente forte. E aqui a gente entra, a Sara trouxe três pontos aqui, bem importantes. O se conhecer, né? Ela saber como Uhum, ela funciona exatamente, a importância dela ter um plano, dela saber para onde ela tá indo, tá? Porque quando tu te conhece, muitas vezes, às vezes só se conhecer não resolve nada. Se tu tá no uhum, aleatório, eu me conheço, eu sei. Aí vem uma situação, eu agarro. Vem outra situação, eu agarro. Acontece alguma coisa, eu desisto. Acontece não sei o quê, eu me vitimizo. Mas, então, o quanto eu uso o que eu sei sobre mim, sabe? Porque não sim. adianta saber aquele monte a gente fala, como é que a gente fala? Que é gordura mental, como é Tipo, que a gente fala? obesidade mental? Obesidade mental, fugiu a palavra. É depois dos Perdão. 40 na palestra, sábado, agora eu tenho justificativa, tá? Teve uma médica ginecologista que ela nos deu uma palestra lá e ela explicou sobre essas palavras que somem depois dos 40, sabe? Então, eu disse aí eu brinquei com ela depois, eu disse, agora eu tenho justificativa dessas palavras que do nada somem assim, a gente fica procurando elas. Sim, porque tem, é uma justificativa, tá? Mas não, eu não tô usando isso para justificar, mas realmente assim, a gente tô brincando. Mas some mesmo, tá? Some mesmo. Pra quem não passou dos 40 aí, quando passar, vai ver que às vezes enquanto assim as palavras tu diz, meu Deus, mas eu sei exatamente o que eu queria falar, mas fugiu, assim, dá uma sumida da mente. Aí daqui a pouquinho ela volta. Mas tá tudo certo. E o que que eu tava falando? Agora eu me perdi de novo. Ah, É, ah,
então tu podia, né, ter justificado de uma forma que podia estar ali te vitimizando e a importância então de você realmente ter, não me perdi, gente, foi só para brincar. Para ver se tu, então o que que tu olhou? Tu te conhece? O que que tu faz com o te conhecer? Tu sabe que tu precisa. Cara, eu tenho, às vezes eu sou procrastinadora, eu deixo as coisas para a última hora. Se eu não tiver um plano, eu vou atender as outras pessoas e não vou cuidar de mim. Eu deixo tudo para depois. A partir do momento que ela entende de que forma ela costuma funcionar, beleza, eu tenho um plano. Para onde eu tô indo? Eu quero entender para onde eu tô indo. Para quê? Para que todo dia eu saiba que eu preciso fazer um pouquinho mais daquilo. Eu tenho exatamente o que eu preciso fazer nesse dia, né? Para alcançar os meus objetivos. Ou acontece aquelas listas de final de ano que passa um ano, passa dois, passa 10, nada, a gente não atinge nada, não chega a lugar nenhum e fica com raiva da gente mesma, né? Então, com esse plano, com esse autoconhecimento, com o plano, ela só executou. Ela só executou. Sim. E aí ali ela decidiu o ambiente mental. Ela usou o ambiente mental e conseguiu, a gente, não é ressignificar, né? Mas é entender o que estava acontecendo e o que ela ia poder fazer disso. Beleza, eu tenho essa opção, tenho essa e tenho essa. Qual eu escolho? São É escolhas usar minhas. isso ao seu favor, né? Eu acho É, que é o principal. É isso que a gente estava conversando do que trazer hoje, era sobre isso. Tipo, o que que eu faço com as situações que me aparecem, né? exato. Porque dificuldade todo mundo vai ter. Então, por exemplo, no meu caso até, né? Eu já sabia, quando eu entendi o BO, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi que era a minha rígida ali que estava um pouco relutante e tal. E a segunda vez que eu pego o Covid, em todos esses anos, e a primeira vez também foi por causa dela, eu entendi também qual que era o BO. Eu falei, ok, eu preciso dar uma olhada aqui com um pouco mais de calma, né? Com um pouco. Vamos dar o espaço para ela de uma forma que ela se sinta mais à vontade e tudo mais, enfim. Comecei a fazer os movimentos que precisam, né? Então, é importante a gente se conhecer, é importante a gente entender aonde tá, né? Por isso que eu tava falando da rígida, que eu queria trazer os traços, né? Né? Para onde o traço na dor vai, né? E Isso. como tirar ele desse lugar, né? Então, no meu caso, eu entendi que a rígida estava com essa dificuldade ainda, né? Do aparecer e tudo mais. Eu falei assim, tá, mas eu já entendi que é o caminho, né? Tá muito claro para mim que esse é o caminho e que eu preciso fazer e tudo mais e tal. Então, beleza. O que que eu posso fazer para me sentir melhor aqui e tal? Tô fazendo os movimentos, tô respeitando o meu limite, mas caminhando, indo sempre para frente, não usando isso como desculpa para travar, para tirar o meu traço da dor, né? Aí, não sei se você quer falar um pouquinho do esquizoide, como quando ele tá na dor. Vamos lá. Desculpa. Contextuando, aqui a gente fala muito sobre os traços, né? Que somos uma empresa, usando metaforicamente, somos uma empresa onde temos 5 sócios, né? E cada sócio, ele é responsável por um setor da empresa. E todos os pontos fortes de cada um desses traços também existem as sombras e existem as maneiras que ele se comporta em determinados momentos. Por isso que eu me comporto de uma forma, o meu irmão se comporta de outra, o meu amigo se comporta de outra, sabe? A Sara, às vezes eu me comporto parecido com alguma pessoa e eu não sou só um traço, eu sou a junção deles, né? Uns num percentual maior, uns num percentual menor. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui separadamente e vocês vão conseguir entender. Ah, eu faço isso, para que vocês se reconheçam. Então, eu faço isso e como eu saio disso, tá? Sim, Porque é como a Sara falou, os traços. Então, o esquizoide, o magrelo, cheio de quinas, né? Ele provavelmente, quando as coisas dão errada, o medo dele é de ser. é, 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 ele vai se esconder, né? Porque a dor dele é de ser, me fugiu, rejeitado. 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 Isso. É, ele, De ser ele vai,
rejeitar às vezes, né? Em primeiro lugar, ele vai ficar Isso, agressivo, isso, ele né? vai ficar agressivo, ele vai rejeitar. Então, quando as coisas dão errada, provavelmente ele vai ficar áspero, ele vai ficar com medo de ser rejeitado e ele vai se fechar, ele vai se esconder. Ele vai preferir, às vezes, aquela pessoa que dorme demais quando tá com problema, aquela pessoa que fica se distraindo muito em jogos, em redes sociais, que usa escapes para poder fugir do que está acontecendo, fugir da realidade. Realmente é ir para um mundo paralelo, né? Acho até mulher assim, né? Às vezes vai um pouco para esse lado muito do espiritual e muito do E meditar e fica fugindo da coloca a realidade o tempo responsabilidade inteiro. total em Deus, né? Bota a culpa ou a responsabilidade pelo que está acontecendo em Deus, não entende a Uhum. responsabilidade dela, deixa isso tudo na conta, de Deus. E o que eu sempre falo assim, é Deus, eu acredito muito, eu tenho minha espiritualidade, porém ele é através de nós, ele não é por nós. Se eu ficar deitada dormindo, ele não vai fazer por mim. Ele tá aqui, é como eu digo, ele sempre diz sim, sim, quero isso, sim, quero isso, sim. Ele sempre vai te dizer sim, mas sim vai depender de qual vai ser a tua atitude, né? Então esse Sim. sim é para tua atitude. Então esse traço ele pode ir para esse tipo de escapismos assim. O traço de oral, ele quando tá com problema, ou ele pode tem o choro, que é a parte boa, né? Tem a Ele vitimização. alivia, né? E tem também quem as pessoas com vícios. Vícios, cigarro, drogas, álcool, pornografia, todos os vícios estão muito ligados a esse traço. Então, a forma que ele tem de fugir, vamos dizer assim, de se defender, de não querer, é indo para esse nível, né? Acho que a E carência também, né? Parece é, que ele tá. A carência, então ele vai ficar, às vezes, muito grudado no outro, ele vai ficar assim, sabe aquela pessoa que o tempo inteiro quer atenção, o tempo inteiro quer carinho, é, né? Então, ela acaba indo pro vício quando ela tá sozinha, ou ela se isola, né? Então também, às vezes, né, se afasta de todo mundo. come Então fica aquela pessoa demais, que o assim, vício come também demais. principalmente, acho que o mais conhecido aqui é o, ai, deu alguma coisa errada, eu desconto na comida. Eu desconto na bebida, eu desconto no cigarro, eu desconto, né? E principalmente assim, a maioria, o maior vilão e todo mundo tem esse traço de oral, uns mais, uns menos. Então, os que têm mais, eles vão perceber isso, né? E o que que eu faço para não fazer isso? Aí tem as ações. Como eu cuido desse traço para não fugir para esse lugar, para não ir para comida, para não ir para o cigarro, para não me maltratar, porque quando eu faço isso, eu estou me maltratando. E é até É, importante você ter falado isso, porque às vezes o que acontece, a pessoa ela sai de um vício e entra em outro. Então, tipo exatamente. assim, a pessoa tá tentando parar de fumar, ela consegue, mas aí ela começa a comer que nem uma doida. Começa a comer que nem uma doida, começa Açúcar, a comer açúcar, doce, começa depois. a fazer, né? Para sair de uma coisa, ela entra em outra. Será que é correto? Será que é isso? Ou será que tem outras coisas que a gente pode fazer? Tem, gente, tem muita coisa. Só que isso a gente Sim, precisa fazer uma análise e a gente precisa entrar pontual na vida de vocês para conseguir dizer, na tua vida é essas ações que tu tem que fazer, na tua vida é essas. Ou realmente tu vai passar de vício em vício. Tu vai passar de sim. vício em vício. Até o nosso mentor brinca, e é uma coisa que eu assim, quando ele falou a primeira vez, eu fiquei pensando, né? E realmente ele tem razão. Quando ele trouxe assim, nós somos terapeutas, a gente cuida do mental, a gente cuida do emocional, a gente cuida do espiritual também, né? Das pessoas. E aí ele disse assim: enganam-se vocês quando vocês acham que é o colega de vocês que é o concorrente, né? Que é quem vai tirar o cliente de vocês. Não é. Quem vai tirar o cliente de vocês é o bar,
né, entre aspas, aqui a zona, é a Uhum. pornografia, e eu parei para pensar, eu disse, gente, não é que ele tem razão? É verdade, porque as pessoas, quando elas estão com um problema, quando eu tenho um problema, o que que tu faz quando tu tem um problema? Geralmente, gente, enfim, fiz muita festa na minha vida. Hoje em dia já não faço mais, né? Mas fiz muita festa na minha vida. E quantas vezes nesses lugares, assim, em baladas e etc., as pessoas passaram por uma decepção amorosa, passaram por algum problema durante o dia, perderam um emprego, fizeram alguma coisa que não deu como elas queriam, e elas vão lá e elas chuto o balde, né? Claro. Põe o pé na jaca, como a gente fala, né? Então acaba. Então, qual é a forma de anestesiar, de fugir, de amortecer? Isso é Sim, uma e fuga? voltar pro vício. É, total. Isso é uma Tem fuga. também o vício das compras, né? Também, quando não é por esse lado da bebida, quando é nesse lado da ir pra farra, é aquela coisa do saciar o meu desejo rápido, né? Então, é Isso. o que que eu prefiro, fazer uma atividade que vai me dar o prazer em longo prazo, que não é agora, mas depois vai me trazer para a vida inteira, ou uma coisa que vai saciar meu prazer ali imediatamente, né? Exato. Bom é quando vão para academia. E o Djavan entrou aqui. O Djavan é dono de um estúdio onde eu treinei por anos. Ai, um estúdio, tem uma saudade de Djavan de treinar lá. Quem sabe tu abre uma aqui em Araranguá, vou amar. O que que acontece? Que bom quando as pessoas escolhem bons vícios, né? Quando as pessoas vão treinar, quando as pessoas vão se cuidar, quando as pessoas vão fazer coisas que vão fortalecer elas e que não vão deixar elas no dia seguinte mais jogadas na BR, como a gente diz, do que já estavam, né? Então, Sim. é isso. E tem também o traço de psicopatia, que não é o psicopata, é só o nome do traço, tá? É o nome científico do traço. O que que ele faz, geralmente? Acha um culpado, né? Acha alguém para culpar, Nossa, acha acho que é alguém o para pior botar na traço conta. esse desse caso, tipo, fica um inferno, fica insuportável, a pessoa na dor, nesse traço, ela fica insuportável, parece que Insuportável. ela parece que quer puxar o tapete do outro, se tem alguém feliz, sorrindo, ela, porque não, né, tipo, já vai pra cima com tudo. Gente, esse traço na dor é horrível, porque É. é um traço que se sente usado, é um traço que se sente manipulado, é um traço que, né, tá sempre. Cara, esse traço no recurso, ele é tão bom, ele é Ele é, tão bom. nossa, no recurso ele é incrível, né? Ele é um traço Sim, que vai ser persuasivo, que vai se conectar, a gente diz, sabe aquelas pessoas que sabem exatamente o que falar na hora certa, que dizem exatamente o que tu tá precisando ouvir, que vendem sorrindo, que tem argumentos para tudo, que sabem resolver tudo, são, né? O traço é de isso. psico ali no recurso é maravilhoso. É o traço que te traz ambição, né? Os teus sonhos e etc. Mas quando ele tá na dor, ele realmente, assim, ele fica só focado em si, ele parece que ele vira egoísta, ele acha culpados, ele manipula, ele realmente, na dor, ele é um traço que nunca, quem nunca se viu? Tá sempre reativo, né? Assim. Hum, é fácil apontar para o outro, o fulano, o fulano, vamos olhar para Uhum. nós, quem nunca? Quem nunca Sim, se sentiu assim, não se sentiu assim, querendo achar um culpado, querendo vencer de qualquer jeito, se olhando para si com raiva? Obviamente, né? sim. Depois tem o nosso próximo traço, que é o nosso traço maravilhoso da organização, né? Que é o Masoca. Então, ele é extremamente no recurso, ele é organizado, metódico, ele ajuda todo mundo, ele é paciencioso, ele é tudo demais, mas na dor ele Além de explode, ele ser. xinga, ele fala o que Sim. não quer falar e depois se arrepende. Ah, pode Literalmente é complementar, como Sara, que tu tem se. mais esse traço, tu vai É, conseguir trazer mais situações que acontecem. Isso. o Mazoca é muito engraçado, porque parece que 20 anos de raiva acumulada explodem. Pensa numa panela de pressão.
né? Que tá ali, pá, acumulando, de repente, pum. E ele, assim, atropela, né? A gente fala que o Mazoc, ele tem a força de um trator. Então, ele sai atropelando as pessoas, literalmente, sabe? É assim, não vou levar meus desaforos, de todos aqueles nãos que eu não falei a vida inteira, eu vou começar a, sabe, cuspir fogo, né? Eu brincava, né, quando eu era mais jovem, que eu era um dragão que cuspia fogo. Porque literalmente, quando eu tava na raiva, né? O bullying, né, que a gente tava comentando outro dia também, né? Principalmente a criança, né? Quando leva muito bullying e tal, chega num momento ali que ela, né, começa vamos dizer assim, por exemplo, eu era bem gordinha, né? E aí eu emagreci bastante e tal, daí eu, nossa, comecei a cuspir fogo para tudo quanto é lado, depois que eu emagreci e tal, né? Então as pessoas começaram a querer me incluir nos lugares, nos grupinhos, e aí eu falava assim, agora você me quer aqui e tal, mas na verdade quem estava me excluindo era eu o tempo inteiro, né? Então o Mazoc, uma pessoa que é assim, desse traço, né, que tem esse traço, é uma pessoa extremamente é, considerativa com as pessoas, então sempre vai estar considerando o sentimento do outro, sempre vai estar considerando que o outro, se o outro tá bem, se o outro não tá bem, né? Ele é extremamente leal nesse sentido. Ele vai olhar para os outros, ele vai carregar um peso absurdo às vezes para ajudar alguém que de repente não sabe, não tá conseguindo, mas realmente na dor esse traço ele é assim, é difícil. Você tem Na que estar verdade, preparado. Oi, é, pode falar, pode falar. todos são desafiadores na dor, né, Sara? Na dor, todos são desafiadores. E quando a gente se conhece, a gente entende que está entrando nesse lugar, porque tu consegue, no teu ambiente interno, melhorar isso e saber que ações tu precisa fazer para não ir para esse lugar, para não precisar passar por isso, para não precisar brigar com todo mundo, para não precisar destratar, para não precisar manipular, para não precisar ser reativo, para não precisar fazer isso. Porque não, por problema, a gente vai passar o tempo inteiro. Não tem como a gente fugir, ou só morrendo, né? A gente só não vai mais passar por problemas o dia que morrer. Daí encerrou, aí estamos no ápice do nosso plano. Encerramos. Mas a partir do momento que a gente está vivo, que a gente está no jogo, a gente vai passar por problemas. E legal. E eu sou dessa forma, eu sei que eu sou dessa forma, e isso me incomoda, porque depois que passa, às vezes o problema, a gente diz, nossa, nem era para tanto, ou se arrepende do que fez, ou se sente mal por ter feito tal coisa, ou atrasou, ou procrastinou. Faltou o último traço, a rígida. A maior dor dela, procrastinar, deixar para depois. É, ela acaba se vitimizando um pouco, né? Na dor, vamos lá, ela não se sente boa o suficiente, aí ela não É, faz. acho que tem uma coisa aqui que você estava comentando antes que eu acho que dá para trazer bem para o rígido aqui nesse ponto, que é sobre viver, né? Então, a rígida, né, esse traço rígido, ele arrisca, né? E se o traço rígido está na dor, ele só sobrevive, ele não vive, né? Ele está sempre ali só passando o dia a dia. O rígido no recurso, ele vai que vai. Ele vai, acha uma coisa nova, assim, o Ele desafio resolve tudo, ele tem solução para tudo. E não só solução, ele tem ação, ele faz acontecer. o Porém, desafio na impulsiona, né? Ele O rígido, impulsiona. né? Porém, na dor é aquele traço que não sai do lugar, que procrastina, que deixa para depois, que deixa para amanhã, não se sente suficiente, que sente aquela dor gigante de olhar para todo mundo, se comparar com todo mundo e achar que todo mundo é melhor e que tu não serve para nada, que tu não. Nossa, o rígido na dor, a gente se coloca eu digo, num lugar, num poço tão profundo, num lugar de tanta dor, que realmente, assim, quando tu tem conhecimento, tu diz, eu sei o que tá Parece que, pegando aqui, eu sei o porquê isso aconteceu. parece que o rígido ele apaga o próprio brilho.
Exatamente. É o Literalmente, traço que ele é é um dos, luxo. isso, é um dos traços que mais brilha e que ele mesmo fura a própria bola, né? Vira uma bola murcha. Uhum. É verdade. Sendo que as pessoas olham, é aquela pessoa que tu olha e tu diz assim, nossa, essa pessoa tem um potencial enorme, essa pessoa sabe? Tu vê todas as qualidades na pessoa, menos ela. Ela não vê nada. Não vê nada, só vê defeito. Sim. Começa a se colocar em lugares, em situações, vamos dizer assim, que não condiz com o que ela realmente é, sabe? Onde ela realmente poderia estar, vamos dizer assim. Então, é aquela coisa, você prefere. O rígido, vou dar um exemplo mais fácil aqui. O rígido no recurso, ele vai querer ser o pior da mesa, porque ele está querendo aprender. Ele está querendo estar sempre no meio de pessoas que são maiores que ele para ele poder crescer. O rígido na dor, ele vai querer ser o melhor na mesa. Então, né, no recurso ele é o pior da mesa. Não lembro se eu falei certo agora, enfim. Quando ele está no recurso, ele é o pior da mesa. Quando ele está na dor, ele quer ser o melhor da mesa. Entendeu? Ele não pode perder para ninguém. Agora, o rígido, quando ele está no recurso, desculpa, ele entende que é uma competição saudável, porque é uma Isso. competição com o próprio progresso, E né? ele usa isso para crescer, né? Sempre para crescer quando ele está no recurso. E o que que ele precisa para estar no recurso? Aí a gente precisa fazer uma análise e olhar pontual. Tem inúmeras ações, gente, tem muita coisa. E tem coisas que dá para todo mundo, tem coisas que a gente olha pontual na vida de cada pessoa, porque é bem particular, né? Às vezes, claro, tem coisas assim básicas pro tarso rígido que é realmente se sentir bom, por quê? Porque ele busca a perfeição, né? Então, no lugar que ele tá, ele é valorizado ou ele é desvalorizado? Uhum. Né? Até a própria aparência para o rígido faz muita diferença, né? Então, tem inúmeras, e o plano, o rígido precisa de um plano, ele precisa saber para onde ele está indo, ele precisa de clareza. Quando ele não tem clareza, ele não sai do lugar, né? Ele precisa saber o porquê e para que ele está fazendo as coisas, É tá? muito importante isso que você trouxe, porque as ações, elas realmente variam de pessoa para pessoa. É, Então, se a gente for no geral, tipo assim, manda o rígido para academia que ele vai ficar bem. Não é todo mundo que vai ficar bem não, na não é todo academia. mundo que vai ficar bem indo para academia. Não. Não, Entende? Então, assim, tem que ter alguma coisa, né? Que traga ali um prazer, um desafio do melhoramento e tal. Às vezes, se você não investiga a pessoa, é, vai, a vida dela, né, personalizada, acho que é essa palavra que eu estava buscando, isso, você acaba jogando ela mais na dor ainda. exato, exato. Porque é fácil chegar e jogar 20 ações para te fazer, 10 ações para te fazer, te dar a resposta. Mas a graça disso tudo tá em olhar no pontual, o que que tu tá passando? Qual é a tua dor? Quais são os traços que estão ali? Porque quando um traço tá na dor, não é só um, ele tá puxando um ou outro. E se tu tirar um, será que o outro não vai entrar na dor? Então tu tem que entender qual é a dança que tá acontecendo aqui para que tu coloque ações certinhas. Para que tu diga, tu precisa e, gente, é ações do dia a dia, tá? Não é malabarismo, não é senta e medita 3 dias, não é T-base, não é nada fora da realidade. São coisas, são detalhes, são coisas pequenas do dia a dia que às vezes tu não te dá por conta. Por exemplo, o rígido, tem uma que eu passo para todo mundo e que funciona pra caramba, porque o rígido é o maior procrastinador da face da terra na dor, tá? Ele procrastina até não dá mais. Até o último segundo, até o último minuto, faz tudo atrasado, chega sempre atrasado, nananana. Por quê? Porque olha o jogo, inconscientemente ele é perfeito, ele é muito bom, então ele sabe que ele dá conta, ele tem muita ação, então ele vai deixando quando ele Uhum. acha que não tá pronto. Porém, isso obviamente joga ele para dor. E o que eu tenho trazido assim
Primeiro eu usei pra mim, né? Obviamente, eu sou meu próprio laboratório, né? E depois daí eu passo para as outras. O rígido, quando ele consegue finalizar, finalizar uma ação por dia, finalizar, encerrar algo que está pendente. Quem tem 1000 coisas pendentes aí, que está sempre sobrecarregado, com certeza tem traço de rigidez alto, tá? Os sobrecarregados, com certeza. Por quê? Porque coloca muito objetivo. É muita lista do fazer, 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 fazer. E só que o fazer, fazer, fazer fica essa lacuna, esse leque em aberto. E tu nunca termina nada. Tu vai postergando em função da procrastinação. Tu vai postergando. E isso vai pesando. E quando tu entende isso, e tu coloca por prioridade, e tu entende o que, que realmente mexe o teu ponteiro, e tu finaliza uma coisa por dia, pelo menos, é 15 dias para a pessoa estar no outro nível. É ou não é? É, é 1% melhor a cada dia, né? É importante a gente entender isso, né? Não é que você querer ganhar, começou a correr hoje e quer ganhar na maratona amanhã, né? Você tem que entender ali, tipo, hoje eu consegui correr literalmente 1 quilômetro a mais. Pô, legal, né? E outra, o rígido também ele tem aquilo que, como ele sempre quer mais, ele é um traço ambicioso por natureza. Quando ele chega nos objetivos, ele não comemora, não, né? Ele já olha pro próximo. Ah, tipo assim, como se É, nada fosse. É o maior erro. acho que não fez mais, que não Não fez fiz mais do nada que mais do que tua obrigação. obrigação. A frase do rígido, não fez nada mais que a tua obrigação. E cobra isso dos outros, né, também. E cobra isso da geral, tá? Não pensa que é só autocobrança. Cobra dos outros, grande coisa. Não fez nada mais do que. Entende? Então, quando tu olha o teu ambiente interno de novo, quando tu transforma isso e tu entende as pequenas vitórias e tu faz, eu digo um empilhamento, né? De pequenas vitórias, tu começa, isso mexe num ponteiro de uma forma geral, porque tu começa a entender o teu valor, tu melhora a tua autoestima, tu melhora o teu valor próprio, tu entende que tu é capaz, tu começa a ter mais segurança em ti mesma, mesma, se fortalece e tu consegue entender que tu é capaz e daí sim tu vai para ação. Mas tudo existe assim, às vezes a gente olha para o ponto final, porque com análise a gente traz respostas, então a gente olha para o ponto final. Mas aí a pessoa, tu dá ação, a pessoa não entende que numa ação tu vai mexer com várias outras situações da tua vida. Para te tomar água, mais água de manhã, tu vai ter que acordar mais cedo, tu vai ter que preparar a água antes, tu vai ter toda. Então, é o contexto, quando a gente dá uma ação, é o contexto dela que vai te tirar da dor, não é a simples ação. Então, às vezes parece uma ação simples, não é simples. Tem todo um contexto. É engraçado você ter falado isso, que me veio bem em mente, né, a coisa do meu sonho e tal, né, que a gente estava conversando. Eu percebi que não é sobre o resultado final, é sobre a pessoa que eu estou me tornando no meio do caminho, O né? processo. É o processo, é apaixonar pelo processo. Eu acho que pro rígido isso é, nossa, dificílimo. Exato, Se e eu falo apaixonar pelo muito isso processo. para as minhas mentoradas. Eu digo, gente, confia no processo, confia no processo. E depois elas sempre me dizem, tu dizia, confia no processo. Quando vem o resultado, né? E quando vem o resultado, ai, é verdade, deu certo, ai, feliz, né? Fica, comemora. Mas é aquilo, é o confia no processo, confia mesmo. À procura do próximo objetivo, exatamente. Tá, Luzi? A Talusi sabe do que eu tô falando. É Isso muito legal mesmo. isso, porque a gente consegue entender, quando você entende o processo, você não precisa sempre estar estudando de novo, e aí, né, precisa de é, uma nova ferramenta. Não, você entendeu o processo, é só repetir o que já deu certo, É só repetir basicamente, o que né? já deu certo. Exatamente. Sara, eu tenho um sorteio do evento de sábado. Eu deixei um Uhum. questionário com as meninas e 60 mulheres, eu acho que umas 10 responderam. Aqui vem quanto a gente aproveita as oportunidades, né?
Como a gente sim. não aproveita as oportunidades, né? Todo mundo gostou muito, achou legal, achou um tema diferente, assim, né? Realmente, assim, algo bem disruptivo, né? Que é a análise e os questionamentos, e aí a oportunidade de ganhar uma de graça. Poucas aproveitaram. Como a gente, e eu não estou trazendo isso como um julgamento, eu estou trazendo isso como uma forma de aprendizado, né? Como eu parei para pensar sobre mim. Quantas oportunidades eu perco? Quantas oportunidades a gente deixa passar, às vezes, pelo simples fato de não dar atenção ou, né? Como a gente faz isso, né? Eu acho que tem muito também é engraçado, né? Você comentou isso, eu lembrei de algumas pessoas que às vezes parece que elas. Acho que eu até comentei isso com você antes, que às vezes a pessoa parece que tem medo de falar comigo, né? Tipo assim, ai meu Deus, ela vai me ler, ai meu Deus, será que eu quero ser lida? Vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso. E aí eu penso assim, gente, primeiro que o nosso olhar para as pessoas não é um olhar julgador, não é um olhar que a gente Nossa, vai colocar o dedo. A gente, primeira coisa que a gente vê na pessoa é o recurso dela. A gente vai olhar para ela e falar assim, cara, você sabia que você é muito bom nisso? Aí a pessoa vai ficar sério, aí você começa a puxar na memória, a pessoa, nossa, é mesmo. Ela vai começar a lembrar de situações, entendeu? É um trabalho investigativo que a gente vai entender onde que aquilo se perdeu no meio do caminho, né? Para trazer aquilo de volta, exato, mas é um recurso natural. Então as pessoas, às vezes, elas ficam com esse medo, com esse receio de olhar para si, quando deveria ser o contrário, né? Não é olhar, exatamente. né? Por exemplo, a gente tem muito isso, né? A gente não vai ficar trazendo problema que você não trouxe pra gente, entendeu? Eu não vou ficar trazendo defeito assim, ai, nossa, porque primeiro que a gente não vê como defeito, mas a pessoa se vê toda defeituosa, né? É aquilo dessa, aonde você vê defeito, a gente vê superpoderes, né? O quanto, É, às vezes, o porquê a pessoa não tá usando aquilo na totalidade, o porquê, porque nós, e não só os outros, porque a gente busca isso o tempo inteiro em nós. Por que que nós não estamos conseguindo usar se a gente sabe que a gente tem isso? Por que que a gente não está conseguindo usar? E é isso, essas arestas que a gente precisa ir limpando e cortando e tirando, né? Então é para isso que serve. Cara, eu sei do meu potencial. Por que que eu não estou conseguindo? sim. E por que não olhar para isso? E De por que fato, não encarar, olhar para isso? E né? principalmente é isso que eu falei sobre o traço de rigidez ali, que a gente usa o nome científico, que é o meu pico, é 32%. A autocobrança. Gente, o rígido, a gente fala assim, ele pode estar sempre 2 degraus acima da onde ele está. Ele tem dificuldade de ver o valor próprio, ele não se enxerga com valor. E a maior dificuldade do traço rígido é enxergar o próprio valor. E tá aí todo mundo vendo o valor dele, tá vendo a capacidade dele e ele tá ali com dificuldade de enxergar, de mostrar isso para o mundo, de transformar isso em dinheiro, de transformar isso em sucesso, e ele tá ali preso em autocobrança, preso em não tô bom o suficiente, em não tô entregando, sabe, preso nas próprias, né, nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias, vamos dizer assim, situações ali, sem conseguir enxergar o Desafios, quanto né? que a gente tem para dar. Então, é sobre isso. Então, é zero julgamento. É olhar para a pessoa e dizer: caramba, essa pessoa podia. Sabe, essa pessoa tem isso, tem aquilo. Será que ela tá vendo que ela é boa, que ela tem tudo isso? Será que ela tá enxergando? É legal você ter falado isso, porque me veio também de onde nasceu, né, a comunidade, a ideia da comunidade, né, que eu tô montando e tal, que eu tava falando anteriormente, né? Foi justamente do ambiente, né? Como é importante a gente estar num ambiente favorável, como é importante a gente estar num lugar onde reconhece os nossos valores que a gente mesmo não tá vendo, né? Exato, Como é importante a gente estar nesse meio, porque a gente não adianta, gente. É como se você fica toda hora se olhando, se limpando, não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Tipo, para melhorar e paliativo, é como se você tivesse tomado um banho e logo em seguida tivesse entrado num poço de lama de novo. exato. A sua ambiência é muito importante, né?
Exato. E quando tu. E outra, Sara, só complementando pra gente encerrar, que a gente já foi longe demais. A nossa live de meia hora já tá em uma hora. O que que acontece? Quando a gente sabe quem é, a gente não aceita mais algumas críticas, alguns ambientes, algumas falas, algumas pessoas, porque a gente conhece o nosso valor. E aí a gente começa a cuidar da gente, a gente aprende como cuidar da gente, como nos proteger. E a gente não Por isso aceita é tão menos do que a gente importante. merece. Então, bora para fazer o Vamos sorteio. ver Eu quem é o coloquei dentro de uma sortudo. taça os Vamos nomes ver das quem é o sortudo. mulheres, mulheres maravilhosas lá. Vamos ver quem delas que Quer vai. falar? E a gente vai fazer a análise juntas. Vamos fazer a análise juntas e a gente vai dar um mês, elas nem sabem disso, a gente vai dar um mês de graça na comunidade, né? Sim, Se depois ela sim. quiser ficar, ela fica. Se ela não quiser, tá tudo bem. Gente, olha ali. Vão perder a oportunidade, né? Às vezes por medo, às vezes por N situações, de ganhar uma análise de duas profissionais. Não vamos tocar em valor aqui, porque ok, né? Tá tudo certo. Mas às vezes algo que poderia, assim, mudar muito, né? Uma oportunidade mesmo, com todo carinho. E aqui, vamos ver quem vai Vamos ser. ver. Essa aqui. Essa aqui. Vamos ver quem é ela. Bruna Helena. Eu lembro dela. Ela é mãe de gêmeos. Ela falou comigo lá. Dá pra ver, Sara? Olha, dá, dá. Uhum. Olha que Olha bacana. Ai, só, Bruna, vou te chamar depois. A Bruna Helena. Uma oralzinha, que vontade de abraçar ela, é muito querida. Eu acho que os gêmeos dela, se eu não me engano, ela conversou comigo lá no evento. Se eu não me engano, ela tem um casal e deve ter um ano e pouco. Depois eu vou conferir com ela. Olha a coincidência! né? Nada é Acho por que vou. acaso. Nada é por acaso. Vou ter bastante para passar para ela, né? Que bacana, que Sim, bacana. Então é a sim. Bruna Helena, a ganhadora da Parabéns. análise que nós vamos dar, que vai ser eu e a Sara que vamos entregar para ela devolutiva. Parabéns, Bruna Sim, Helena. Parabéns por se permitir, parabéns por se escolher e parabéns por ter se permitido a enviar o questionário. exato. Parabéns por ter a coragem de olhar para você mesmo, que eu sei que não é fácil. Principalmente com dois, a gente trocou um pouquinho de ideia lá, principalmente com dois pequeninos. Realmente vai ser incrível. Ela vai aproveitar demais, tenho certeza. Tá certo? Vamos Tá encerrar certo. por aqui, então, que eu acho que daqui a pouquinho o Meta derruba a gente. O Instagram É. derruba a gente. Acho que foi bacana a nossa conversa, a gente trouxe bastante experiência própria, a gente trouxe muita coisa prática do dia a dia e espero que ajude bastante as pessoas, né? E também sempre nos Sim. ajuda também. Uhum. Que Não nós esqueça também estamos de. crescendo, né, Sara? Nós também estamos buscando o próximo degrau. E eu acho que isso é constante, isso a gente não quer parar nunca. E parabéns você por ter usado das ferramentas e ter feito do limão uma bela limonada. Eu falo que eu não faço nem limonada, já vou direto para caipirinha. Eu ia falar, mas Que agora eu esse não bebo mais, mas enfim, né? Literalmente continua, né? Nem sem álcool. esse foi uma boa de uma caipirinha e sambô, né? É isso aí. É Também, isso isso aí. aí. É isso aí. Obrigada, meu amor. Até Eu que mais. agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.